Olá, esse é o Boletim do Observatório da Comunicação Institucional, um programa voltado para as reflexões do universo da comunicação. Eu sou Carolina Correia. Eu sou Marcondes Neto. Aqui nós vemos os destaques do portal OCI. Bom, o tema de hoje é diversidade e inclusão, professor. Para isso, nós trouxemos dois textos, na verdade, um texto e uma entrevista muito interessantes lá do Observatório. Bom, da coluna da Giovanca de Gênova, que é a coluna Diversidade e Inclusão nas Empresas, nós temos o texto Sim, eu tenho idade para isso. E depois do clipping, tem uma entrevista muito interessante da Solange Vilela e da Rô Vila Real. Solange Vilela tem já um programa falando bastante da terceira idade, e essa entrevista muito interessante com a Rô Vila Real apresenta esse ponto bem específico da diversidade e da inclusão, pensando na terceira idade. Bom, professor, embora esse tema já esteja na mesa do empresário, já esteja na mesa estratégica da empresa, também é importante que a gente fale que isso ainda é um grande problema para as organizações e também para a sociedade. Falo por mim, sou mulher de meia idade, de 30 anos, e eu encontro problemas enquanto mulher. Qual que é a opinião do senhor, professor? Bem, meu depoimento é o depoimento de quem vê a situação que precisa ser mudada. É, do meu ponto de vista, a questão da idade pesa. Né? Eu, quando resolvi sair da iniciativa privada, né? Eu atuava na Accenture, e quis voltar com 45 anos, não consegui. Isso é um dado. É claro que a carreira acadêmica, e esse eu dou um recado para todos aqueles que gostam de estudar, é a única carreira em que a idade conta a favor, né? Porque você vai galgando os patamares de uma carreira acadêmica com o tempo que passa e a sua experiência. Muito bem. A Giovanca de Gênova tem essa coluna conosco, que é magnífica, e ela está tratando aqui de etarismo, né, que casa com a preocupação da Solange Vilela, que tem uma conexão melhor-idade fora do observatório, e ela acabou entrevistando a Rô Vila Real, que é nossa diretora estratégica de comunicação. E elas falaram a beça. Vale a pena assistir a entrevista, está o link no nosso portal. Bom, eu acho que é importante a gente pensar que, em vez de a gente pensar no problema, é interessante que a gente traga aqui alguns apontamentos sobre solução. Poxa, pensando na questão do etarismo, melhor dizendo, pensando na questão das diferentes gerações, eu acredito que a empresa só tem a ganhar. Tanto que a Giovanca, ela traz um ponto muito interessante do poder dos mais velhos, né? Então, o poder da experiência, da diversidade, da sabedoria, também da capacidade de networking, que até é um ponto que na entrevista da Solange Vilela também é abordado. Então, não dá para a gente pensar só no problema. Se a gente se debruça sobre a solução, a empresa pode ganhar muito com a diversidade, pensando que são cabeças diferentes pensando determinado problema ou dentro de uma mesma equipe. E isso, com certeza, traz uma riqueza muito maior, não só para a solução de problemas, mas também para os relacionamentos dentro da organização, né? Pensando ali como relações públicas, também isso traz um ponto positivo, lógico, sempre muito bem acompanhado, para os relacionamentos dentro da organização. É, se a gente olha para a organização, tem gente que não gosta de ver assim, mas se olha para a organização com uma visão de família, e muita gente trata a empresa assim, dizendo, nós somos uma família, queremos atuar com a família, e aí usa lá a marca, né? Nada de errado com relação a isso. Talvez devesse se pensar em incentivos, incentivos reais para a contratação,
tanto de pessoas, sobretudo aí falando no caso da idade, a contratação de pessoas mais velhas, né? Porque há uma busca por resultado, isso é inerente ao negócio, não é? E as pessoas mais velhas tendem a ser mais caras. E muitas vezes até não querem. Aparece-lhes a oportunidade, mas elas não querem reduzir o seu ganho. Isso seria solucionado por um incentivo, como, por exemplo, um desconto menor na Previdência, porque a pessoa já contribuiu muito. Enfim, é, tem que colocar a criatividade aí na pauta, e pensar em legislações inteligentes, não restritivas, e que, pelo contrário, estimulem que se progrida na diversidade e na inclusão. O senhor colocou um ponto muito interessante quando a empresa se intitula família, né? E não existe uma família só com pessoas de 25 e 30 anos. Não existe uma família só de uma faixa etária. Então, se a gente pensar na realidade de família, traga então essa realidade de família para a organização nesse sentido. Todo mundo tem a ganhar. Lógico, para além da questão financeira, a empresa pode ganhar muito em produtividade, em relacionamento, no encontro de soluções. Então, acho que esse gancho é fenomenal para a gente conseguir amarrar bem o tema, que é pensar exatamente isso. Se a empresa se intitula família, então pense como família. Não existem pessoas da mesma idade dentro de uma família, né? Mas, professor, segura um pouquinho aqui, você que está acompanhando a gente também. No próximo bloco, a gente continua com essa conversa aqui, que está super interessante. Dor de cabeça na hora de buscar um serviço de comunicação para sua empresa? Isso é coisa do passado. Acesse anuariodacomunicação.com.br e encontre a solução para as necessidades da sua marca ou produto. Voltamos para o segundo bloco desse programa que tem bastante caldo para a gente, que é diversidade e inclusão. Bom, a gente já falou que esse é um tema que está na mesa da empresa, mas também a gente ainda encontra muitas barreiras, muitos desafios pela frente. Pensando como relações públicas, professor, como que esse profissional pode interferir ou pode ajudar essa questão da diversidade e da inclusão? Olha, eu participei outro dia de uma discussão no nível dos nossos colegas, no nível de relações públicas, né? Que é sempre o desafio, a compreensão, a boa compreensão do mercado sobre o que nós podemos fazer eh, dentro das organizações. E essa é uma delas, é uma das áreas em que a gente pode ser efetivamente útil, porque se nós vestimos essa camisa, buscamos essa causa como alguma coisa para pôr em prática, nós vamos ser champions, né? Vamos ser, como se usa falar, né? Brand champions, vamos ser esses diversity champions dentro das empresas, brigando por aquilo que acontece dentro de casa para que a gente possa divulgar para fora. Para você poder dizer que a empresa é diversa, você tem que ter uma empresa de fato diversa. Senão você morre na propaganda enganosa, que é alguma coisa que a gente precisa evitar de qualquer maneira, porque o dano para a imagem é de fato grave quando você é pego dizendo uma coisa e fazendo outra, né? Exato. Então, eu diria que o nosso papel, e estamos falando aí da nossa formação, que somos ambos relações públicas, seria dessa preocupação com o fator humano, que é também uma preocupação importante aqui no Observatório da Comunicação Institucional, antes o humano, depois o tecnológico, pensando naquilo que a gente vai poder dizer com verdade para fora de casa. Sim, não só relações públicas, mas a comunicação de uma forma geral assume um papel muito estratégico, né, professor?
Bom, Cada vez mais. e uma coisa é certa, né, professor? É o que o senhor disse. Para a gente ter essa mensagem indo para público, é importante que a empresa de fato pratique, né? É, é, enfim, há, claro, dentro de cada grupo que reivindica presença, a sua função de fazê-lo, de reivindicar. Mas nós temos que ter quem, dentro das organizações, escute, esteja treinado para isso. E eu acho que é um tipo de tarefa para a qual nós estamos bastante bem formados. Trabalhar com relações humanas e pensar nas demandas da sociedade. Então, eu vejo aí mais um papel em que nós podemos, como profissionais, exercer dentro das organizações. É claro que não como atividade exclusiva ou privativa, nada disso, somando ao time. Sim, uma vez que o Relações Públicas está incluído ali, ele faz parte do planejamento estratégico da empresa, nada mais justo do que a gente também pensar nesse papel humano, nessa questão humana da comunicação, como relações públicas, né? Pensar nesses relacionamentos que acontecem dentro da organização. E faz muito sentido isso que o senhor falou. Pensando institucionalmente, é muito possível que dentro da área de comunicação também partam políticas, partam programas que pensem na diversidade, e pensem na inclusão de uma forma ampla e de uma forma que seja absorvida pela organização, para também não ficar o discurso pelo discurso, né? Então, nesse Porque sentido, a comunicação faz total conexão com o tema, justamente para trazer esses programas, essas políticas, essas novas culturas, na verdade, essas mudanças de cultura que podem acontecer dentro da organização visando esse cenário de maior diversidade, de maior inclusão, não pensando só no etarismo, mas pensando em toda a diversidade que é possível. o cobra-se muito, né, pensando em comunicação, naquilo que vai ser dito, né, naquilo que vai ser espelhado para fora de casa, né? E quando nós enfatizamos muito, e no Observatório nós fazemos isso, porque o nosso norte é a governança, nós estamos aqui, muitos da área de comunicação, jornalistas, publicitários, designers, RPs, radialistas, mas estamos pensando na governança, no nosso papel na gestão. Então, é muito mais útil, né, se nós tivermos a visão de que podemos implementar políticas internas que vão redundar na boa mensagem, naquilo que o público quer ouvir do ponto de vista de recursos humanos, que há diversidade, que não há preconceito, que não há o problema do etarismo. Então, para que isso aconteça, na comunicação, tem que acontecer no chão da fábrica, no ponto de venda, em toda parte, no escritório, né? Até nas relações remotas. Enfim, nós temos aí um universo grande de preocupação e de olhar atento, ausculta, para que a empresa não seja apanhada na mentira. Exato, exato. E também na escuta para, de fato, escutar o que os públicos necessitam, é o que o senhor disse, para E, escutar o que o público pede, o que o público anseia, né? Que vai muito além do produto ou do serviço, né? na verdade, exige, Carolina, você me dá a oportunidade de falar rapidamente a seguinte coisa. Nós nos concentramos na transparência ativa e na comunicação pública. Foram as duas causas que fundaram o observatório. E a transparência vinha sendo tratada apenas pelo direito e pela contabilidade. Quer dizer, as leis civis sendo cumpridas e as normas financeiras sendo cumpridas, você considerava essa organização transparente. Mas a sociedade não está satisfeita com as organizações. Nós fizemos essa pesquisa. As pessoas não estão satisfeitas. A pergunta era: você se sente num ambiente de organizações transparentes?
99% das respostas é não. Então, falta um componente aí. E esse componente é a comunicação. A comunicação tem um papel a cumprir na gestão, que é o de dar transparência. Exato. Então, isso para mim é tão claro, né? E que então eu acabo me repetindo, mas, enfim, acho que vale a pena. Bom, vamos segurar um pouquinho o tema para falar, inclusive, de índice de transparência ativa, mas aguarde você que está acompanhando a gente, que no próximo bloco a gente continua essa conversa aqui. Bom, chegamos ao terceiro bloco do nosso boletim. E agora, professor, a gente vai amarrar muito bem o tema, hein? Vamos falar de índice de transparência ativa. E muita gente pergunta por que essa palavrinha aí, ativa, né? Então, eu explico rapidamente. Nós consideramos que a transparência praticada até então, que é aquela relacionada ao cumprimento das leis, né, que dizem respeito a cada tipo de negócio, né, e o cumprimento das normas contábeis financeiras, que diz respeito a todos os negócios, absolutamente, que isso, então, significaria, e já que a população não está satisfeita, isso significaria uma transparência passiva. Então, quando você pede alguma coisa para a empresa, uma informação, uma justificativa, ela te remete a alguma coisa que ela já publicou e que ela já tem, e diz: olha, você procura lá no nosso arquivo, nós já fizemos isso, já resolvemos esse problema. Então, o problema a própria lei de acesso à informação, ela está baseada na petição, que alguém peça uma informação. Exato. Né? E aí a organização tem 30 dias para responder e por aí vai, né? Falando da LAI, da Lei de Acesso à Informação. Na nossa pesquisa, nós, constatando que havia essa lacuna na percepção do que seja ser transparente, nós propusemos, então, esse conceito de transparência ativa. Significa o quê? Ser transparente independente do pedido. Então, uma série de práticas da comunicação colocadas em andamento para que quem está fora da organização acesse aquilo que está acontecendo, independente do seu pedido. É como se fosse um edifício, né? Um pano de vidro. Você consegue olhar e, ao simples ato de olhar para lá, você consegue ver dentro o que acontece. Que estou falando, usando aqui uma linguagem simbólica. Por isso, esse conceito de transparência ativa, que alguma coisa precisa ser feita. Aí, se você pergunta qual é essa coisa, isso vai variar de organização para organização, de porte para porte, de setor para setor. Pode ser um site, pode ser um porta-voz, pode ser uma newsletter. Quer dizer, a ferramenta técnica vai variar muito, mas é preciso incorporar a comunicação nessa preocupação em relação à transparência. E o item que nós vamos abordar, 2 itens aqui, como temos feito no terceiro bloco do nosso boletim, é o 1.5, ele é a utilidade comunicacional da sede. Ora, quem é cliente de algum banco já notou que as agências desse banco são muito parecidas. Elas têm um padrão, né? Elas têm uma forma de se apresentar. Uma franquia, por exemplo, de uma rede de fast food, ela exige essa identidade a partir da sede. A própria sede nos dá essa mensagem. Então, esse é o item
utilidade comunicacional da sede. E, na sequência, já emendando, a utilidade comunicacional da frota. É claro que você pode ter negócios sem sede, né? Você pode ter negócios que são totalmente virtuais, então aí não se aplica, tá? E esse item agora, que é o da frota, também você pode ter um negócio que independe de frota. Você não faz entregas, você não tem caminhões, você não tem picapes, você não tem automóveis. Mas se você tiver, essa frota tem uma utilidade comunicacional e é muito importante que haja preocupação com isso, porque esse veículo transitando pela cidade, ele fala de você, fala da sua empresa, fala da sua marca. Muito interessante isso que o senhor trouxe, professor, tanto da sede quanto da frota, né, os dois, né, a utilidade comunicacional da sede e da frota. É muito interessante o exemplo que o senhor colocou, que é o exemplo do banco. Como todo aquele ambiente envia informações para o usuário, para o cliente, né? E é muito importante que a gente se atente a isso, porque a todo momento a empresa ela é comunicante, ela passa verbalmente, formalmente informações, mas ela também é comunicada, ou seja, todos esses espaços, todas essas experiências do usuário, do cliente, também tem aí uma transmissão de informação. Então, lógico, dentro de um composto de comunicação, perpassar por essa utilidade comunicacional da sede da frota faz todo sentido, que é pensar a empresa como alguém também, né, como uma instituição que, além de ser comunicada, ela também é comunicante. Ela também passa informação a partir ali da arquitetura, da disposição, né, de como a sede é, de como isso é replicado para as demais unidades. Então, é muito interessante se debruçar sobre esse ponto da comunicação, que faz total sentido com o que o senhor apresentou no começo do bloco, que é a transparência ativa. A gente pensou o sistema que foi desenvolvido ao longo de um bom tempo, com muita gente de diversa formação, e para capturar todos os aspectos que são importantes. Então, pode ser que o negócio não tenha uma sede, não tenha uma frota, então isso não se aplica. Isso é muito interessante. Os itens que não se aplicam, eles não alteram o resultado final da avaliação, porque eles como lançados como não aplicáveis, eles não alteram o quesito, não alteram a instância, que no caso nós estamos falando de reconhecimento, porque não é fundamental esse tipo de, no caso, sede ou frota, para a comunicação daquele negócio. Então, vamos adiante. Agora você veja, nós temos a Amazon, né, abrindo lojas físicas, né? Por exemplo, uma empresa que era só virtual passa a ter também uma preocupação lá na rua onde ela está instalada. Então, enfim, o exame é extensivo e quer pegar todas as situações comunicacionais e de imagem que uma organização precisa ter e precisa cuidar. Bom, a conversa está muito boa, mas chegamos no nosso tempo limite. Se você quer continuar acompanhando nossos conteúdos ou quer seguir com essa conversa, por favor, mande seu comentário pela rádio. Continue assistindo os nossos programas. Professor, muito obrigada por mais essa conversa muito rica, que muito me acrescenta. E até o próximo episódio. Carolina, toda semana estamos aqui e também presentes nas redes sociais. Um Até grande o próximo. abraço. Tchau, tchau. Tchau.